Pronto, vamos lá. Gente, para vocês, boa noite, sejam muito bem-vindas. A aula de hoje é sobre os prejuízos financeiros causados pelo sentimento de não merecimento, ok? Então, para mim, gente, é um prazer, sabe, ter você aqui junto comigo, todos vocês. Eu estou aqui contribuindo com vocês de maneira profunda, para que realmente vocês possam evoluir a cada dia. Então, como vocês sabem, a aula de hoje é uma aula muito especial. Por quê? Porque eu escolhi falar sobre as minhas experiências na área financeira, porque foi exatamente nessa área que enfrentei as maiores batalhas da minha vida. Olha, pensa uma coisa ruim é você ter crença na área financeira, porque a área financeira, gente, ela abrange todas as outras. Porque a área financeira, ela abala o seu espiritual, abala o seu emocional, abala a sua saúde, tanto mental como física, abala o seu relacionamento. Nossa, a área financeira é uma área muito importante, apesar que muita gente não dá valor às área financeira, acho que é besteira por conta de tanta religião que teve, né, de tanto ensinamento religioso, mas a área financeira é uma área realmente que merece ter muita atenção, muito cuidado. Eu poderia até trazer aqui outras vivências, sabe? Mas essa é uma ferida que eu conheço muito bem, que é a área financeira. Vivi por muito tempo a escassez, resultado de padrões limitantes, que aprendi inconscientemente na minha infância. Então, minha gente, paz em vocês, viu? Mas o dinheiro parecia que ia queimar as minhas mãos. Era desse jeito. Eu dava um jeito de me livrar daquele dinheiro de qualquer maneira, a qualquer custo. E de onde. Faço mesmo. Oi, tu faz mesmo? Fazia, vamos dizer assim, tudo E eu passado. dava um jeito de me Impressionante. livrar dele a qualquer custo. E de onde veio tudo isso? Veio da criação familiar, tanto parte de mãe quanto do meu pai, né? Dos ensinos religiosos, porque nas igrejas, não sei vocês, mas na minha igreja, falava-se muito contra a riqueza. Naquela época, hoje em dia, gente, o evangelho hoje em dia fala muito de prosperidade, de riqueza, de grandeza. Isso é bom, porque vai quebrando os padrões limitantes, né? Vai quebrando. Tô certo, Né? Que realmente, gente, a Bíblia, ela é cheia de riqueza. Fala muito de dinheiro, de prosperidade, de bênção de Deus. A gente tem muito versículo na Bíblia de promessa de riqueza. Mas antigamente era uma religiosidade tão grande, era tanta coisa limitante que a pessoa tinha até medo de pegar em dinheiro. Vai que vai para o inferno. Né? Não sei né? vocês, como era, se vocês iam para a igreja, se frequentavam algum tipo de igreja, como era. Mas no meu caso, pela misericórdia do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Deus me livre. E também sem falar, gente, que as crenças vinham de quê? Dos programas de TV que assistia, né? Onde o pobre era o retrato comum de vítima, né? Era o bonzinho, era o sofredor. E o rico era como quem? Era o vilão. O desonesto, o cruel, que maltratava, né? Que roubava. Até nas novelas, era como as novelas. O pobrezinho é o bom. E o rico é o cruel, não é assim? Até hoje é assim. Isso faz o quê? Isso programa a mente da pessoa. Verdade. Principalmente quando é criança que está assistindo, que não tem um filtro ainda da consciência, né? Ela tem tudo como verdade. Então, tudo isso foi formando em mim um padrão limitante sobre o dinheiro, né? Que era o quê? Que dinheiro não traz felicidade, que rico não crê em Deus, que dinheiro é pé de É, cobra, ninguém vê. Minha mãe dizia tanto isso. Dinheiro é pé de cobra, ninguém vê. Meu pai dizia, é difícil ganhar dinheiro, viu? Pense como é difícil. Aí, ó, quem é rico vai para o inferno. Deus gosta dos pobres. Olha para que crença. Deus gosta dos pobres. Dinheiro só traz desunião. E por aí vai. Era muita crença, gente. Eu tô aqui resumindo, tá? Para não ficar tão longa essa aula. Além do sentimento de não merecimento lá nas alturas, eu também carregava insegurança e crença de incapacidade. Meu Senhor. Sentia que todo mundo podia ter sucesso, menos eu. Todo mundo podia viver coisas boas, menos eu. Era horrível me sentir assim. E o pior, transmiti muitas dessas crenças para os meus filhos de forma inconsciente. Não sei vocês. Se vocês já se pegaram fazendo com seus filhos, que vocês aprenderam com seus pais. De dizer essas mentiras que a gente acreditou como verdade. Que dinheiro é não, difícil. Que eu não sou banco para ter dinheiro.
É, não, Pra morrer como pobre, o que tem que tá bom. Era esses ditozinhos, sabe? Enfim. Mas ainda não me bem, relato não, Janaína. até porque, eu não relato não, assim, não. Eu falo hoje sobre dinheiro, essas coisas, mas eu não relato não, porque até porque meus pais, eles tinham uma abundância, na verdade. Meu pai era comerciante, né, de feira de tomate, ele vendia tomate, e minha mãe, dona de casa, porém negociava, criava gado, cavalo, porco, Tinha não tinha dinheiro, essas questões, tinha dinheiro com não, frequência, né? tinha dinheiro de frequência, sempre a gente via dinheiro, e ele sempre dava para a gente também. Eu me recordo bem quando ele chegava com umas bolsas cheias de dinheiro, os bolsos, e a gente contava, Que ótimo, depois, Janaína. depois ele retribuía, mas hoje eu falo sobre umas questões também. Mas eu me sabotei muitos anos sobre isso, muitos anos também, me E era sabotei que tu muito. com esse dinheiro todo, isso só botava ainda. Não, depois que, na infância, ou até os 15 anos, quando eu tinha meus pais, até 19, não. Mas depois, quando eu trabalho, como eu trabalho hoje há muitos anos, era para eu ter um bom Economia, valor, né? um bom Reserva, reno... né? E nunca eu fiz. Aí hoje é difícil alcançar as metas com tantas concorrências, com tanta coisa. Mas aí tem que se orientar sobre a questão de gastos, claro, isso aí é eficaz. Aí eu me Mas isso tudo, sofro com isso. Janaína, mas isso tudo é um padrão. Você aprendeu Foi algum padrão depois. com seu pai ou com a sua mãe de não conseguir guardar dinheiro. Tinha, mas não guardava, não sabia economizar, não sabia guardar. Isso. Tinha Ou, despesas. ou acontece de ser uma crença somente sua, nem foi dos seus pais nem da sua mãe. Foi Minha, foi sua. não, foi dos meus pais, não. Eu reconheço que foi Pronto, minha, foi sua, totalmente entendeu? minha. Ao longo dos anos, 20 anos de empresa, era para ter É, um bom dinheiro, não era para se reclamar de tal objeto que não tem, de tal coisa que não tem na casa, porque eu recebia ao longo desses anos. Mesmo pouco, na época, que seria muito, quando comecei, há 20 anos atrás o salário era diferente, era. A economia mas era vamos dizer de diferente. 10 anos para cá, né? Aí hoje eu me questiono algumas coisas também, tem a questão de eu ter a despesa da faculdade, mas enfim, Mas isso pode haver com o mexe que eu muito vou ler comigo. aqui daqui a pouquinho, tá? Isso aí Tá, pode haver com o que eu vou falar aqui da minha experiência. Bem-vinda, Ana Cláudia. Bem-vinda, maravilhosa. E bem-vinda, dona Sueli Ventura. Vamos lá, gente. É, Gente, então eu sentia que todo mundo tinha sucesso menos eu. Sabe aquilo que você sabe, mas você não consegue sim, ir? É tanto isso curso, tanto estudo, e você sabe que você tem que potencial e você não consegue avançar? sim, Horrível isso, né? totalmente. Então, olha, eu Uhum, confesso a vocês, menina, eu tinha medo do sucesso. Eu tinha medo de sofrer humilhação. Era de verdade isso, sabe? Medo mesmo. Eu tinha medo de ficar rica e ser castigada por Deus, né? Vai que ele me jogasse no inferno. Olha para isso. Mas hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, essas dores que eu vivi, eu posso ajudar vocês, né? Que estão enfrentando desafios semelhantes aos meus. Eu gostaria muito, realmente, eu queria muito contar para vocês todos os meus testemunhos, mas não tem como não, porque é muito, minha gente. É muito mesmo. Eu tô aqui resumindo para a gente não ficar com isso aqui, uma aula tão comprida, tá certo? Uau! Então, eu vou dizer para vocês aqui, gente, 5 momentos que me marcaram profundamente, tá? Tem muitos, mas vou trazer cinco. Cinco, tá? Vou trazer para vocês aqui 5 exemplos que mudaram minhas crenças financeiras, gente. Um exemplo com a minha avó, um exemplo com meu pai, um exemplo com a minha mãe, tá certo, gente? Um exemplo com a minha casa depois de casada, o meu guarda-roupa. E outro exemplo em relação a mim mesma. Por que eu trouxe aqui a questão dos meus pais? Porque, a gente aprende nossas crenças com os nossos pais. Só porque é o primeiro lar que a gente mora, é a nossa casa. As primeiras pessoas que a gente convive com quem? Com a avó, com o tio, entende? Então tá. O primeiro exemplo é a minha avó paterna. Quem já me acompanha aqui sabe que eu falei esse exemplo na outra mentoria que eu falei, né? Que eu tinha na época os 5 anos de idade, de 5 a 6 aninhos. Eu não usava calcinha ainda na época. Então, meu avô, quando chegava da feira, que ele era comerciante, vendia farinha, vendia macaxeira, essas coisas. Então, ele chegava da feira, tomava um banho, aí ficava na calçada e os netos tudo se reunia para fazer cafuné nele. Vê que interessante. Para fazer cafuné. E nisso, a gente chama de pavé, né? A gente
Para velha a gente um bocado de moedinha para comprar pipoca, pirulito, coisa de besteira de criança. Aí só que nesse dia que meu avô chegou, as minhas filhas, todo mundo brincando. Aí eu peguei e fazia no meu avô sozinho, ficar funé, né? Também não é assim. Eu nem me lembro se eu chamei as meninas ou não para fazer. Eu não me lembro se eu chamei. Eu sei que eu fui fazer no meu avô. Eu sei que as meninas estavam tudo brincando. E nisso, meu avô tirou um bocado de dinheiro do bolso e botou na minha mão. Ele tirou do bolso dele e botou na minha mão. Ele estava consciente. Quando a minha avó viu, ela veio pra cima de mim, gente, como se eu fosse uma pessoa do mal. Ela veio pra cima de mim, tomou o dinheiro da minha mão, me xingou, disse um bocado de coisa comigo, e eu saí dali chorando, arrasada, humilhada. Eu me lembro como hoje. E eu, nas minhas sessões que eu estava fazendo, quando eu vejo se eu lembro assim, de mim, eu chorei muito, me lembro, chorei demais, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Depois de adulta, né? Que veio essa memória nas terapias. Então ficou o que em mim? Esse trauma, esse choque em relação ao dinheiro. Ou seja, eu não posso ganhar dinheiro, que se eu ganhar dinheiro, eu vou sofrer humilhação, xingamento, que foi o que minha avó fez. Aí eu disse para minha mãe, contei para minha mãe a história, mas minha mãe ia ligar com a minha avó por causa de dinheiro? Claro que não ia, né? E minha avó, difícil de lidar, só ela mesma. Ela já partiu, né? Que Deus abençoe, amém. Então ficou esse trauma em mim em relação ao dinheiro, tá? Eu sempre com a minha avó. Tô aqui arredondando. Um exemplo com meu pai. Meu pai tem vários exemplos. Então, meu pai, que também já vem com as crenças dele, quando a gente pedir dinheiro a ele, por exemplo, se a gente pedisse a ele hoje, no dia de hoje, R$ 1, ele ia dar 10 centavos pra gente, 20 centavos, 25 centavos. Ele sempre dava menos do que a gente pedia. Olha outra crença aí. Se eu peço dinheiro a alguém, vou ganhar menos. Eu vou ganhar menos. Era assim que meu pai falava. Isso quando ele dava, viu? Quando ele dava. E sempre tinha, né, de vez em quando, a cadeira para quê? E não sei o quê, aquele questionamento, que pelo amor de Deus, enfim. Exemplo com Uhum. a minha mãe. Eu quero, gente, aqui que vocês possam ir se recordando como era a infância de vocês. Aqui eu estou Minha trazendo para infância. mim. Estou aqui trazendo para vocês exemplos meus, de uma maneira muito resumida, para a gente ganhar tempo aqui, que foram exemplos, histórias, vivências, memórias que me marcaram muito, de maneira muito profunda. Então, exemplo com a minha mãe. Minha mãe não trabalhava fora, né? Ela trabalhava em casa. Então, assim, ela costurava. Minha mãe é muito inteligente, ela costura. Ela aprendeu a costurar sozinha. Mas só que meu pai implicava, implicava, implicava tanto com ela, que ela dava dó. E eu via aquilo, eu ficava indignada de ver um negócio daquele. Porque meu pai, proibido minha mãe crescer, de ter sucesso. A bichinha não ia, não estudava, porque nem meu avô deixava, quando era solteira, e quando casou, teve filho. Aí o marido não deixa. Então ela se virava vendendo picolé, fazendo costura de roupa, sabe? Assim, dos vizinhos, cobrando barato, que era para o pessoal poder fazer, já que não tinha muita experiência. E mesmo assim, meu pai implicava com ela que era para ela não ter sucesso. Então, essas foram as memórias que eu tinha em relação a dinheiro. Aprendizado, memória como aprendizado. Aprendizado emocional. Então, era um tormento ter dinheiro. Eu fazia de tudo para não ter dinheiro na minha vida. Porque, primeiro, a humilhação que eu passei com a minha avó. Isso é o que eu me recordo, né? A humilhação com meu pai, que sempre ganhava menos. A implicância dele com a minha mãe, porque minha mãe não tinha condições assim, ela não tinha estudo, né, para arrumar emprego fora, mas também se tivesse, ele deixava ela aí. Então, minha mãe queria abrir um comércio em casa, meu pai implicava. Até hoje, meu pai é assim. Isso é até hoje, viu? Hoje é 17/7/2025. Até hoje, meu pai é assim. Ele implica com a minha mãe, para minha mãe não ter autonomia, não ter sucesso. Ele implica e ela aceita. Enfim, isso aí é a relação deles dois. Uau! Agora vamos lá para outra crença em relação do guarda-roupa, né? Que é o quarto exemplo. Por que o guarda-roupa? Gente, quando eu trabalhava, carteira assinada naquele tempo, né? Então, eu recebia dinheiro. Eu estava separada já, já era o segundo divórcio, separada. E outra coisa, viu, ali? Dinheiro meu era da mão do marido. Eu não conseguia ficar com dinheiro, gente. Como é que a pessoa trabalha para ter na mão do marido, hein? Era eu. Desse jeito. E ele me pedia, era eu que dava. Sabe por quê? Lembra a crença que minha avó tomou dinheiro de mim? Pronto. Então, eu fazia de tudo que era para não ter dinheiro na minha mão. De tudo. Quando eu me separei, para resumir aqui a história, eu tinha um guarda-roupa de 6 portas, gigante o guarda-roupa. Aí, quando eu recebi dinheiro, aí pagava água, luz, né? Tudo de casa, fazia feira. O que sobrava, quando sobrava,
Eu dizia assim, ô Silvio, bota seu guarda-roupa. Ela falou, ô mãe, eu só não tenho o seu guarda-roupa não. Eu disse, bota aí no teu, menina. E por que eu não sei não, bota aí no teu? Gente, eu botava o meu dinheiro no guarda-roupa da minha menina. E meu guarda-roupa com 6 portas, com 8 gavetas, e não cabia dinheiro, não. Eu tinha que botar com o dinheiro inconscientemente longe de mim. Eu me afastava do dinheiro a qualquer preço. Era assim, gente. É sério. Pois bem, e o outro exemplo que eu estava falando aqui para vocês foi justamente sobre o quê? A eterna sensação de que sempre falta água. Então, gente, eu fiz inúmeros cursos lá naquele tempo. Gente, olha, eu tinha curso, sabe de quê? De oratória, formação de líderes, sobre cursos de computação na época, né? Eu pagava dízimo, eu fazia oferta, eu orava, eu fiz curso de culinária, eu fiz curso de auxílio administrativo, eu fiz tudo curso. Não, eu vou fazer esse curso agora porque agora a minha vida vai para frente. Cadê que ia? Sabe por que eu não ia? Eu podia fazer o curso que fosse. Não ia, gente, porque estava lá. Sabe o que é a crença? Eu trago essa analogia. É feito uma âncora. Gente, o navio ele é gigante. O navio é gigante. Uma força. O que é que prende ele? Uma âncora. Um negócio tamanho de nada comparando com o navio. Que é uma âncora, gente. É um negócio tamanho de nada comparado ao tamanho do navio. Mas é a âncora que prende o navio. Por isso eu trago essa analogia. Então, enquanto você não se livrar das suas crenças limitantes, você fica com sua vida presa. Você não anda, não vai. Você vai para você volta. É assim que funciona. Eu estou falando aqui de contexto emocional. Então tá. Tudo isso eu fazia. E cadê? Nada. Era, meu Deus do céu. Eu chego, ficava triste. Aí a mãe dizia assim: mais um curso, minha filha. Mais um outro curso. Vânia, a menina que tem mais curso nesse mundo. Me chama de Vânia. É que tem uns que nesse mundo ela tem curso de tudo. Ela tem curso. Só não ganha dinheiro. Eu ouvi muito isso. Muito, 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 muito. Chega, ficava triste. Eu digo, mas por que eu não consigo ir, gente? Porque minhas amigas, tudinho conseguia emprego bom, se segurava nos empregos. Por que eu não? Por que eu não? Então todo mundo tem direito de ter sucesso, eu não? Todo mundo crescia, eu não? Como assim, gente? Quando eu me mudo para aqui, pro lado de cá, que eu me separei, né? Vim pro lado de cá, pro lado do Agreste, nessa área daqui, gente, o que acontece? Eu comecei a fazer cursos agora, assim, não, peraí, para aí, vou ter que parar tudo. E comecei agora a ver cursos dentro do comportamento humano. Aí eu fui ver curso de tudo que era gente. Curso online, curso presencial, fiz tanto curso, curso de Teta Healing, barra de Axis, hipnose, curso de inteligência emocional que eu fiz, curso de coach eu também fiz, curso de PNL também fiz, curso de perfil comportamental eu também fiz. Eu fiz tanto do curso, eu tenho tanta formação. Vou até colocar um portfólio lá no grupo, que eu não coloquei ainda, portfólio, para quem não me conhecer, sabe as formações que eu tenho. Então, eu fiz essas formações, foi que eu vim descobrir de onde vinha tanta da coisa, sabe, gente? Porque assim, o que a Bíblia fala? Que o conhecimento traz liberdade, não é isso? O conhecimento traz liberdade. Então, o que acontece, gente? Quando eu comecei a estudar sobre essas questões da psicologia, a faculdade de psicologia é uma faculdade muito boa, fazendo faculdade de psicologia, eu disse, ah, rapaz, de onde vem isso? Porque assim, por mais que você queira correr conscientemente para resolver a sua vida, o problema não está nos estudos, não, gente. O problema ele está na sua crença, na sua base, na sua raiz. Então, eu ficava muito frustrada, decepcionada comigo mesma. Muita vez até com Deus. E, meu Deus do céu, será possível que todo mundo cresça menos eu? Então, quando eu parei, né? E passei pelo segundo divórcio, me vi numa desilusão pesada. Então, eu fiquei, meu Deus, por que tanto sofrimento, Deus do céu? Estudei tudo que foi de curso, que eu já falei aqui para vocês. Tudo isso para me entender. Eu queria resposta, eu queria cura, eu queria libertação, eu queria. Não, tem que ter alguma coisa errada comigo. Não é possível que Deus está errado, não. O erro tem que estar em mim, não é possível. Porque eu tenho de curso e eu via gente, pessoal, que fazia um curso básico, começava a colocar em prática e ia-se embora. Quantas pessoas da minha área que eu fiz curso de costureira? Gente, eu tenho um curso de costureira, cabeleireira.
Eu tenho esses cursos, viu? Costureira, cabeleireira, manicure, pedreiro. É sério, fiz curso de pedreiro também. Eu sei como a pessoa medir uma parede, colocar o tijolo no outro. Eu sei fazer isso. Muito bem. Fiz curso, sabe? Eu fiz o curso, sabe de quê? De metrologia. Eu fiz curso de metrologia, gente. Você tem uma ideia? E eu querendo respostas, meu Deus. Eu ficava, Senhor, como é que todo mundo consegue? Eu não consigo. Eu. Você está Eu entendendo? agora não. Tô Anteriormente, avançando. né? Então, assim, como é Do que todo mesmo mundo jeito. consegue? Eu não consigo, Senhor. Como Não assim? é? Eu ficava, será que isso é olho grande? Olha para isso. Olha, será que é olho grande? É inveja, Nossa, eu não né? confio, é Já nem. vi com essas Não é. besteiras, né? Então, assim, É, gente, eu sofri demais. Até que eu comecei agora a estudar esse questão do comportamento humano. Disse, não, tem que ser, tem alguma resposta, tem que ter resposta para isso daqui. Não é possível que eu desse, não. Aí fui buscando conhecimento nessa área para poder me entender, né? Que eu queria me entender. Então, eu fui descobrindo, né, as crenças que me travavam, os traumas familiares, os padrões ancestrais de repetição, que era da avó, que ia passando para os pais, ia passando para os filhos, os padrões dos bloqueios emocionais profundos. E hoje, gente, sinceramente falando, tá? Hoje, sinceramente falando de coração. E pergunta aqui a vocês: quantos cursos vocês já fizeram também? Quantos livros vocês já leram também? Quantas tentativas vocês também já fizeram? Eu sei que vocês já fizeram aqui. E essa aula aqui eu acho que eu vou deixar até gravada pro pessoal, né? Então, assim, sabe aquilo que mesmo você fazendo tudo isso, você sente que tem algo invisível te puxando para baixo? sim, Essa corrente invisível precisa ser o quê? Quebrada. Essa âncora que eu falei. Ser quebrada. Mas não é quebrada com ferramenta física, não. E sim, é quebrada com um mergulho interno profundo, que exige coragem, tem que ter coragem de fazer isso. Coragem, resiliência, paciência, fé em Deus e muito amor próprio. Tem que ter mesmo. Eu passei anos, minha gente, lutando contra monstros invisíveis que sabotaram a minha vida financeira. Eu fazia dinheiro, mas dava um jeitinho de ficar lisa. Eu dava um jeito. Gente, eu não sei vocês, hoje mais não, graças a Deus. Mas, gente, quando eu tinha dinheiro na mão, me dava inquietação. Um negócio aqui dentro, assim, ó, agoniado. Sério, de verdade mesmo, de verdade, assim, era uma agonia. Era aquilo assim que me deixava me sentindo mal. Eu tinha que ficar livre desse dinheiro, pelo amor de Deus. Era assim que eu ficava. De verdade mesmo. Eu espero que vocês não tenham nessas coisas que eu tive, mas se tiver, gente, tem solução, tá certo? Tem solução. Então, graças a Deus, eu venci isso tudinho. Amém. Hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês, minha gente. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Basta ter as acredito, né? ferramentas certas. A ferramenta certa. E eu sei que eu posso ajudar. Por quê? Porque eu já caminhei nesse deserto. E eu sei o caminho da saída. E eu sei o caminho da saída. Então, assim, é aquela questão. Quando você começa agora a parar, se observar, por que assim? Vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir. Por isso que quando eu fiz para você aquele convite, assim, você que tem muito curso, né, já estudou, fez de tudo e não consegue sair do canto, tem alguma coisa errada, venha para a aula. Vem entrando. A menina dizendo aqui, nossa, perdi as contas aqui no chat. Perdi as Eu. contas, né? Agora, sabe a questão? Sabe a questão, gente? Precisa realmente parar para mergulhar para dentro de si. Olha, as respostas estão dentro de você. Olhe, ontem, quarta-feira, 16, me veio assim um flash na cabeça. Como é que a gente consegue identificar os padrões limitantes, Silvana? Quando você para, você começa a analisar algum comportamento seu que está sempre se repetindo. Ali tem crença. Gente, e são camadas e camadas e camadas de crença, viu? A minha área financeira foi a mais difícil de resolver. Graças a Deus eu estou livre. Graças a Deus, Senhor. Amém. Graças a Deus. E eu Amém. posso ajudar vocês, minha gente. Eu digo porque, assim, Deus sabe do meu coração o desejo que eu tenho de ajudar pessoas a saírem disso, porque eu sei o quanto isso é ruim. Eu sei o quanto isso é ruim. Quantas vezes eu tinha muito dinheiro, conta, cartão de crédito, eu tinha muito dinheiro. Gente, eu dava um jeito de ficar livre daquele dinheiro, pelo amor de Deus.
Aí eu comprava outro curso e outro curso. Não, peraí. Então tem que parar. Nada de comprar mais curso agora. Quem está aqui comigo parou de curso. Parou. A não ser um curso que você vai colocar em prática para ganhar dinheiro. Mas se for um curso para buscar conhecimento, dê uma pausa. Para um pouquinho. O que você já tem já é suficiente para você ir se resolvendo. Porque senão vai ficar aquela questão de muito curso, muito curso, muito curso. Vai ficando aquela obesidade intelectual, gastando dinheiro e o pior. Aí vem a decepção, porque não conseguiu. Vem a frustração. Vem a cobrança dos filhos, do marido, da mãe, do pai, de quem convive com a pessoa. Vem depois, sabe o quê? A crença que você agora nem crê mais que você consegue. Você agora começa a ficar desanimado com você mesmo, com você mesma. Você vai começar a duvidar do seu potencial. E o pior, sabe o que você vai fazer? E o pior, sabe o que você vai fazer? Você vai estopar da barraca. E agora vai passar a acreditar que nada funciona. Mas não é, funciona. Mas você precisa colocar em prática. E é aquela coisa, olha, quando a pessoa vai crescendo, 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 dá um jeitinho de vir para baixo. Por quê? Porque aqui embaixo está a âncora, que é a raiz da sua crença. Tem que tirar isso daqui. Tá certo? Ok? Gente, alguém quer falar aqui alguns minutinhos? A gente já vai encerrar. Tá fechado o teu microfone, Fia. E me via assim também. Essas crenças de agradar, de toda vez, trabalho, trabalho, e tá, meu Deus. Aí, tipo, você vai envelhecendo, vai ficando cansado, as metas vão ficando mais difíceis, mas enfim, aí corta, quebra e vamos seguir. Merecimento é meu, quem trabalha sou eu. Também, né, não? Pois E é. agora, E aí assim, não é possível que agora a pessoa já fica fazendo, vou ter tanto em salário, vou ter tanto em salário futuramente. Deixa vir, deixa sair, deixa se formar, para ver mais na frente e não pensar, vou gastar com isso, vou gastar com isso, porque eu vou ter tanto, vou ter tanto. Mas enfim, eu me sabotei ao longo de muito tempo, infelizmente. mas que bom que você Eu está aqui reconheço isso. tendo essa Reconheço. clareza para nunca mais se sabotar. Não, não, Certo? com certeza não, é difícil, mas consegue, é possível. Amém. Então, meninas, gratidão a vocês por esse momento de Gratidão. estar aqui comigo. Né, a Rose, a Ana Cláudia e a Sueli estão aqui falando comigo no privado, né, aqui no chat. Boa noite, gratidão. Gratidão também a você que está aqui. Esses cursos, gente, que a gente faz, traz para a gente o quê? Clareza, conhecimento. Mas você precisa mergulhar para dentro de você, para você tirar esses entraves, sabe? Tirar esses bloqueios, tirar essa âncora e você ir-se embora nesse oceano de vida com o seu navio, né? A todo vapor. Mas primeiro tem que tirar essas âncoras, porque senão o navio não anda, não. Tá Isso certo? mesmo. Então, grata pela aula, grata também. Deus abençoe. Aqui na nossa foto, gente, vamos lá? Um, dois, três, e Eita. divas. Diva de paixão que eu amo. Um, dois, três e divas.